Fala galera, muito boa noite! Começando a nossa live Start com Stetter hoje para trazer alguns dados que vocês, historicamente, baseado no track record que eu conheço dos meus, da galera que me acompanha aqui, os meus seguidores, é o tipo de publicação que vocês gostam. Então, por conta disso, hoje é uma live especial, né? Apesar de ser segunda-feira, dia de batalha, dia de luta, muita gente começando a semana. Deixa eu só deixar o celular aqui no silêncio antes de começar. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre coisas que realmente importam nessa bolsa, né? Coisas que realmente fazem preço, coisas para a gente colocar ao longo do dia algumas análises e terminar, né, o fim do mês, o fim do período com uma perspectiva um pouco mais favorável em termos financeiros. Eu acho que vale, antes do destaque da gente começar a falar sobre a live, né, eu acho que vale um assunto que saiu ao longo dessa tarde que é super curioso. Até deixei de fundo aqui hoje para comentar sobre esse tema. Tá? O Bill Gates está se separando após 27 anos da sua esposa Melinda Gates. Tá? Então, um divórcio dos patamares mais elevados da High Society. A gente viu há pouco tempo atrás, né, o Jeff Bezos realizando seu divórcio, um divórcio que de fato deu uma boa dividida na sua fortuna, e agora foi a vez então do Bill Gates. Bill Gates, depois de 27 anos, está terminando o seu casamento. Mais uma vítima aí da pandemia no ponto de vista, né, do casamento. Quantas e quantas pessoas não estão se separando devido à pandemia? Bom, tendo dito isso, só para passar a programação do que a gente vai ter aqui hoje na live, a gente vai começar a falar sobre as notícias corporativas, tá? Então, as principais coisas que saíram de ontem para hoje e o que a gente deve enxergar ao longo da semana, tá? Depois disso, a gente vai entrar principalmente na parte das 10 empresas com os maiores potenciais de queda, né? Então, o clássico de começo de mês. Depois falaremos sobre as 15 empresas com os maiores potenciais de alta, de acordo com esse levantamento de maio. E por fim, né, as empresas que estão sendo negociadas abaixo de valor patrimonial, né? Ou seja, para quem não sabe também o que isso significa, são empresas que, se você pegar o valor dessas empresas, dividir pelo número de ações, enfim, o preço das ações, você vai ver que, de fato, a empresa está valendo menos do que ela possui no seu patrimônio, né? Então isso muitas vezes também representa uma oportunidade. Eu vou passar para vocês na sequência, portanto. Terminado, né, esses dados são super importantes. Quando a gente terminar, a gente vai falar sobre as carteiras que nós acabamos montando para este mês de maio, né? As carteiras tiveram performances muito sólidas ali no mês de abril. A Small Caps, por exemplo, rendeu 16% somente no mês de abril. E aí a gente parte para o encerramento, né? A gente pode ter um tempinho também para perguntas e respostas e depois a gente parte para o encerramento, que às 9h20 tem um evento importante, hein? Daqui a pouco eu falo o que vai acontecer às 9h20. Então, essa é a agenda. Vamos começar a falar sobre a bolsa, tá? A gente começa então pelo campo corporativo e depois passa para esses tópicos que são os destaques. Então, só anotando aqui direitinho para a gente não perder lá na frente. Carteiras, fechou. Bom, pessoal, vamos começar então. A gente, e assim, já, olha lá, o Rob Jean já adiantando, né, o que a gente vai ter hoje mais tarde. É isso aí. Daqui a pouco eu comento mais sobre isso. Mas vamos seguir então essa linha que a gente combinou, tá? A bolsa na semana passada teve, né, uma performance mais mista. A gente viu abril como segundo mês do ano de ganhos, né? Janeiro, fevereiro tinham sido mês conturbados para o Ibovespa. Acompanhamos março e abril em uma tendência de recuperação, voltando a se aproximar novamente daquele patamar clássico de 120 mil pontos. Mas, né, na sexta-feira da semana passada tinha sido um dia de correção natural. O último dia do mês a gente vê muito fundo fazendo rebalanceamento, né, muitos fundos mudando suas posições, as assets desfazendo de alguma classe de ativo, migrando para outros setores, enfim. Então a volatilidade é maior. Fim das contas foi um fechamento mais fraco, mas a bolsa fechou ali em alta de praticamente 2%. E no fim das contas começamos a semana, né, ali mais ou menos nos 118.800 e alguma coisa. Hoje foi um dia favorável, a bolsa subiu 0,27, né, ganhou aí os seus 316 pontos na sessão.
Foi um dia forte até, né, se a gente comparar com o que aconteceu em termos de noticiário, porque nos Estados Unidos tivemos um dia forte para empresas cíclicas, né, ou seja, Dow Jones teve uma performance acima das outras bolsas, enquanto aqui acompanhamos finalmente os bancos destravando, né, entre aspas. A primeiro momento, quando foi ali meados de ter essa quarta-feira da semana passada, foi de fato possível criar uma grande expectativa com o setor financeiro, né? O resultado do Santander foi muito forte, os papéis dispararam 10% na sessão seguinte, mas todos os papéis do setor financeiro acabaram entregando suas performances conforme a semana foi passando, pois os investidores ainda se sentem desconfortáveis de estarem posicionados no setor financeiro. Agora, nessa semana começamos então o primeiro dia da semana já com investidores esperando que possivelmente teríamos bons resultados dos outros grandes bancos, né? Então, hoje que saiu, alguns minutos atrás, o resultado de Itaú Unibanco, ainda não consegui olhar, obviamente, né? Mas acabou de ser divulgado e pelo que eu vi parece que bateu forte o consenso. Bradesco divulga amanhã, tem Banco do Brasil também, se não me engano, na quinta-feira. E tudo isso corroborando, portanto, para que haja, né, um movimento mais sólido do índice, né? O setor financeiro representa quase 20% do Ibovespa, né? Então a gente está observando nesse momento o índice, né, sendo sustentado por um setor que por muito tempo tinha ficado para trás, né? Então os bancos começam a querer reagir, mas ainda é difícil a gente estimar se isso vai perdurar ou não, beleza? Bom, tendo dito isso também, então, uma performance hoje de recuperação sustentada pelos bancos, mas que é difícil a gente dizer que isso vai permanecer dessa forma, afinal, os bancos sempre estão entregando as suas performances nos dias posteriores, né? Possivelmente amanhã nem tanto, afinal esse resultado de Itaú promete, pelo que tudo indica, tá? Eu vou ver com mais detalhe amanhã no Morning Call, eu passo as informações para vocês. Passado isso, acho que a gente está terminando o mês de abril em termos de fluxo de investimento. Eu acho que vale a pena a gente citar um ponto importante, tá? O investidor estrangeiro retirou 491 milhões de reais da B3 na sessão do último dia 29 de abril, ou seja, falta um dado, né, o dado do mês do dia 30 do mês de abril, para que a gente veja o fechamento então da série mensal. Só que, apesar de ter sido uma retirada de 491 milhões, que já não é muita coisa, foi apenas o quinto pregão no mês com fluxo negativo, ou seja, essa recuperação e essa sustentabilidade, essa capacidade de permanecer, vamos dizer assim, entre os 118 e 120 mil pontos. A gente está vendo muito tempo, né, uma dificuldade do índice ultrapassar o 118 e quando ultrapassar já rompia de novo ali para o patamar de 114. E tem agora permanecido lá em cima e muito por conta do investimento gringo que voltou à Bolsa Brasileira neste mês de abril, né? Fazia um tempo que a gente viu um fluxo negativo muito grande, principalmente em fevereiro, março, com principalmente aquelas alterações sendo realizadas no comando das empresas estatais, né? Então a gente viu André Brandão saindo do Banco do Brasil, a gente viu Castelo Branco saindo da Petrobras e o fluxo gringo tinha de fato indo embora. Agora isso se reverte nesse momento, né? A gente viu abril muito forte de novo, principalmente devido ao avanço no debate quanto ao orçamento, que é um dos principais pontos de atenção também quando o assunto é política, né? E a capacidade fiscal do país. Tendo dito isso, acho que vale a pena um outro destaque também quanto ao futuro, né? A gente tem um efeito que chama efeito Orloff, né? Não é aquela Orloff que todo mundo está acostumado a beber quando era mais jovem, dava uma grande ressaca. O efeito Orloff é um efeito que é meio que você olha para o futuro, né? Para um outro país que já está numa outra situação e se espelha nele imaginando que seu futuro possa ser, né, algo similar a isso. Muita gente tem atribuído esse efeito Orloff aos acontecimentos, né, de eventos chineses, afinal eles já ultrapassaram a pandemia faz muito tempo, segundo os dados que nós possuímos, né? Bom, então acho que vale o destaque aqui de um dado muito interessante referente ao Dia do Trabalho, que foi divulgado nesse fim de semana, um dado chinês, tá? A China registrou 18,826 milhões de viagens de passageiros railway, né? Então aqueles passageiros de trem
em 1º de maio, né, o primeiro dia do feriado do trabalho, o maior volume já registrado, um aumento de 9,2% em relação ao nível visto no mesmo período de 2019. Então, quando a gente compara, né, as questões relacionadas a 2021, que tem se recuperado aqui no Brasil, a gente normalmente está comparando com uma base fraca, né? A gente normalmente compara com 2020. A China cresceu o fluxo, né, o volume das pessoas no feriado em 9,2% em relação ao nível de 2019, quando não havia pandemia. Tá? Então, a atividade econômica chinesa, de fato, está explodindo e é por isso que eles já estão com preocupações quanto ao excesso de liquidez, que é uma preocupação que hoje os Estados Unidos não possui ainda e uma preocupação que o Brasil está longe de possuir. Aqui a gente fala de inflação, né? É a preocupação do momento. A gente tem até a reunião do Copom que vai acontecer nessa quarta-feira, que de fato deve levar 75, né, entre 75 pontos base a taxa Selic para 3,5, né? Então vamos observar para a China, claro que é um sonho distante ainda do patamar que a gente vive hoje, mas possivelmente teremos então uma retomada muito sólida ali no mercado asiático que vai continuar sustentando preço das nossas commodities, né? Afinal, para que haja essa retomada da atividade econômica na Ásia, é necessário commodity brasileiro, seja o minério de ferro brasileiro, seja, né, de fato a soja, né, o milho, enfim, os grãos que alimentam, né, a população lá, os frigoríficos, enfim, e também os animais, né? Afinal, os grãos também são de extrema utilização dos animais. Quanto à pandemia e vacina, antes da gente começar a falar sobre as notícias de empresas, temos algumas notícias rápidas e importantes. Uma remessa de 3,8 milhões de doses da vacina da Oxford e da AstraZeneca chegou ao Brasil e a Anvisa já autorizou a Fiocruz a produzir insumos da vacina da AstraZeneca. Então, o assunto tem, de fato, caminhado de maneira muito sólida ao longo dos últimos dias, tá? Quanto ao avanço de produção local. Por final, tivemos hoje a notícia aqui no Brasil. Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, disse que 35 milhões de doses do contrato novo que está sendo fechado com a Pfizer deve chegar no Brasil já no mês de outubro. Tá? Então, o Brasil fechou 100 milhões de doses na primeira aquisição, fechou novamente mais 100 milhões de doses e parece que 35 milhões de doses chegarão aqui ao país em outubro desse ano. Tá? Até nem ia citar essa frase porque me pareceu um sonho muito distante, mas vou citar. É o ministro da Saúde, enfim, a gente tem que ouvir o que ele diz, né? O ministro da Saúde disse hoje também que acredita que toda a população brasileira pode ser vacinada até o fim de 2021. Tá? Eu acho que o que ele quer dizer é que teremos doses para todos, mas acho muito improvável que, em termos de capacidade logística, todo mundo seja vacinado até o fim do ano. Espero estar errado, espero que de fato isso aconteça, mas até o momento a gente tem, né, 15% da população que já foi vacinada em primeira dose, e algo em torno, talvez, 5% que foi vacinado em 2 doses. Né? Então, por isso que eu disse que é um sonho ainda muito distante, mas espero que aconteça. Os Estados Unidos, né, vai aprovar agora vacinação da Pfizer para crianças de 12 a 15 anos. Tá? Parece que o FDA já aprovou e vai começar, então, esse tipo de vacinação. Lá, a história é outra. As pessoas mais velhas que não foram vacinadas é porque, de fato, não quiseram ser. Tá? Então, esse é um ponto importante. Sobre as notícias de pandemia e vacinas, temos 2 notícias importantes do exterior, 3, porque eu quero citar uma outra também. Primeira delas, a Oktoberfest foi de novo cancelada na Alemanha devido ao Covid. Infelizmente, é a melhor festa que existe no planeta. Segundo, na Índia a situação se agravou ainda mais, o número de contaminados foi, nesse fim de semana, em 24 horas, ultrapassou o patamar de 400 mil pessoas em apenas 24 horas. Isso sem contar as pessoas que não fazem teste, né? Afinal, a condição sanitária da Índia é muito difícil. Isso deve continuar pressionando o mercado de óleo e gás, né? Ou seja, a cotação do petróleo, afinal a Índia é um grande consumidor. E em terceiro lugar, Reino Unido ruma para descartar o distanciamento social em junho, segundo o primeiro-ministro Boris Johnson, tá? Então, até eu vi uma notícia hoje, parece que o Reino Unido fez ou vai fazer um evento, um show, onde as pessoas não usarão máscaras e ficarão próximas uma das outras para testar, né? Que eles querem testar o quanto esses eventos são capazes, né, de expandir a contaminação do vírus, né? Afinal, a gente sabe que como a contaminação acontece, as pessoas são próximas, tá? Mas quanto um evento desse de fato
se traduz em contaminação. Então o Reino Unido vai fazer essa pesquisa e deixa que eles fazem e avisem a gente, né? A gente não está em capacidade de fazer essa pesquisa. Apesar que na prática isso acontece muito aqui, né? Enfim, quanto a notícias corporativas, pessoal, só lembrando agora que o pessoal está entrando aí na live, né? Esse horário diferente, o pessoal está começando a se acostumar aos poucos do horário da live, enfim. Gostaria de passar só para o pessoal que está entrando agora o que a gente vai ter, tá? Teremos agora as notícias corporativas, vou passar as principais notícias que saíram tanto no fim de semana quanto hoje. Não é muita coisa, tá? Eu vou ser bem direto, pegar as principais mesmo. Depois a gente tem uma noticiazinha só de oferta, que é uma oferta que eu acho que vale comentar brevemente, tendo em vista que eu também não posso falar muito sobre ofertas, né? E posteriormente a gente vai entrar então naqueles posts que vocês conhecem bem e gostam, tá? Então já avisa os seus amigos, o pessoal que gosta de mercado, que não está na live ainda. Eu vou passar para vocês as 10 empresas com os maiores potenciais de queda de acordo, tá? Não é uma análise minha, é uma análise dos principais analistas do mercado, aqueles que cobrem empresas dos setores, tá? Então, analista dos... Pensa um banco grande. Esse banco grande está compilado aqui, tá? Os principais. Gringo, aqui do Brasil, enfim. Então, a compilação é responsabilidade minha, mas os dados são responsabilidades desses analistas, tá? Eu pego ali a média de todos eles, comparo com o preço, né, que está sendo negociado, e aí a gente tem, né, a perspectiva tanto de potencial de alta quanto potencial de queda. Então, posteriormente, depois do potencial de queda, a gente vai falar das 15 empresas com os maiores potenciais de alta, tá? Então, são 15 empresas que eu compilei aqui. Já adianto, eu vou soltar uma para vocês aqui do nada. A 11ª é a TIM, com potencial de alta de 63%. Depois a gente fala mais das outras. Depois passaremos para as empresas que estão sendo negociadas abaixo de valor patrimonial nesse momento. E não são todas as empresas da Bolsa, são todas as empresas que a Guide cobre, tá? O que já é uma boa quantidade de empresas. Provavelmente 99% das empresas que vocês conhecem a gente cobre, tá? Mas enfim, caso tenha uma faltando, é porque possivelmente a gente não cobre. E depois eu vou falar sobre as nossas carteiras recomendadas do mês de maio, tá? A gente mandou muito bem no mês de abril, foi um mês que felizmente a gente teve uma boa performance e eu vou mostrar para vocês as alterações que nós fizemos e o porquê, né? O que está envolvendo por trás. E se vocês não estiverem enjoados de mim ainda, né? Depois de ter visto o Morning Call de manhã, depois de ter me acompanhado na rádio, na TC Rádio, às 9 e pouco, depois dos meus videozinhos, primeiro e último minuto da bolsa, a nossa live aqui, Start com Stetter, ainda às 9h20, se você ligar lá na CNN, eu vou me transportar para a CNN para fazer participação no programa O Grande Debate, para falar sobre IPOs. Eu estarei com o Roberto Indec, o estrategista-chefe da Clear, para debater esse tópico, tá? Então, às 9h20 lá na CNN, enfim... Vocês vão ter a oportunidade de me ver mais um pouco. Bom, vamos lá. Notícias corporativas. Primeira delas, quantas e quantas vezes, né, vocês sabem bem, abraço aí a RC Carvalho, também sempre acompanha, é parceiro, só torce pro time errado. Eu depois vou pegar as perguntas que vocês enviaram aqui também, tá? Eu tô coçando muito o nariz, me dá um pouco de rinite quando eu começo a live, começa a dar uma coceira. Mas enfim, pessoal, vamos começar falando aqui sobre as notícias corporativas. Quantas e quantas vezes a gente já não comentou na antiga live de domingo, na Start com Stetter, nos Morning Calls, sobre um ponto, que é a cotação do minério de ferro. Não vou falar de novo porque a cotação está subindo, isso daí todo mundo já sabe, a gente já falou muito. Mas uma coisa que a gente já discutiu e que talvez o mercado não esteja olhando tanto com carinho assim, que é a questão relacionada qual o valor que os grandes bancos possuem imputados nos seus modelos para o minério de ferro, né? Ou seja, no modelo lá, para quem não sabe, modelo é como você estima o valor de uma empresa que todo banco possui, tá? O cara tem um modelo de Vale. Qual que é o patamar de preço que ele está colocando ali do minério de ferro para conseguir estimar o valor real, né? O valor presente líquido, o valor presente líquido da empresa, né? Ou seja, quanto que a empresa vale quando você desconta os seus fluxos de caixa, enfim. A maioria das casas estavam trabalhando com um patamar de 120 a 130 dólares a tonelada do minério de ferro para 2021. Acontece que a gente está, hoje é dia 3 de maio de 2021, né? A gente está observando o patamar de minério de ferro
quase a $190 a tonelada. Patamar que esteve acima dos 130, enfim, o ano inteiro, né? Ou seja, para fechar com uma média no 120, que é o patamar de preço que a grande maioria das casas possui, precisaria que o mercado, né, de minério de ferro de fato tivesse uma deterioração muito grande, né? De fato, o patamar de preço do minério despencasse. O que não parece ser o momento. Tendo como base isso, o CIT elevou a sua previsão de minério de ferro, tá? De patamar de minério de ferro para esse ano. Estava trabalhando com $142 a tonelada, o que já é um patamar muito acima do que a maioria dos bancos estava trabalhando, e elevou para $174 a tonelada, né, para 2021. Para 2022, eles estavam trabalhando com uma casa ali, um patamar ao em torno de $100 a tonelada, e elevaram em 25%, tá, para $125 a tonelada. Ou seja, não há nenhum indício de que o mercado vai enfraquecer, e caso os outros bancos comecem a fazer a mesma movimentação, a gente pode ver um rally novamente no setor, com os bancos estimando lucros maiores para as empresas do setor de mineração. Então fica muito atento aí com Vale e com CSN Mineração. Claro que no curto prazo a gente pode ver oscilações, mas são empresas que o fundamento segue muito forte. Já que a gente está falando de Vale, o ex-presidente da Petrobras, né, o Castelo Branco, foi eleito hoje para o conselho da Vale, né? Então ele, que é um nome muito forte no mercado, foi eleito para o conselho da empresa mais forte hoje da nossa bolsa, o que obviamente é algo muito positivo para o futuro da empresa, tá? Então um movimento também que a gente gosta. Pessoal, fiquem à vontade para ir mandando perguntas aqui. No fim da live eu vou pegar, tá? O máximo que eu conseguir eu vou pegar aqui de pergunta também. E se vocês quiserem aí também tentando adivinhar qual empresa está lá nos 15 maiores potenciais de alta, pode enviar. Depois eu falo se está certo ou errado conforme eu vou comentando aqui, tá? Eu vou participando aí da brincadeira também. Bom, além disso, temos uma notícia quando eu estava falando de Castelo Branco, né? Indo para Vale, o que é positivo, mas quando a gente pensa em Castelo Branco, a gente se refere muitas das vezes à Petrobras, o que é natural. E tivemos hoje um dado que reforça como o mercado de combustível no Brasil está se acelerando de maneira sólida, né? Muito mais rápido do que o mercado imaginava até então. A venda de diesel no Brasil teve recorde para março, tá? Nesse último mês de março. Uma alta de 16,6% em relação, né, um ano antes. Então, segundo a ANP. Claro, 16,6% em relação ao ano antes. A gente já tinha os primeiros impactos da pandemia em março do ano passado? Sim, nós tínhamos. Em segundo lugar, vale ressaltar que foi recorde para o mês de março. Então, por mais que a base de comparação fosse fraca, o mês de março é um mês muito forte, tá? A gente teve na sexta-feira o leilão da SEDAI. Para quem não sabe, né, a SEDAI é a Companhia de Águas ali do Rio de Janeiro, uma estatal muito ineficiente. Eu estava vendo um dado, se não me engano, no Brasil Journal, que 50% a 60% da população do Rio não tem saneamento básico bem estruturado, né? Então mostra como a SEDAI, de fato, era uma empresa extremamente ineficiente. Baseado nisso, na necessidade do governo do Rio capitalizar, afinal o governo, né, do estado está quebrado, tivemos o leilão que foi um sucesso muito grande, né? Isso só foi permitido devido também à aprovação do novo Marco Legal de Saneamento do ano passado. Foram 23 bilhões de reais que o governo do Rio levantou. E ainda, né, nos próximos 20, 30 anos, a iniciativa privada vai fazer grandes investimentos e teremos então a universalização tanto da água quanto do esgoto para a população do Rio de Janeiro. Foi um sucesso, né, um grande sucesso o leilão da sexta-feira. A gente acompanhou, né, algumas empresas da Bolsa querendo reagir, né, no consórcio da Iguá, possivelmente a Sabesp ainda pode entrar. A Aegea, que foi outro consórcio que venceu, teve uma participação da Itaúsa dias antes, mas não faz muito preço para a Itaúsa, porque a Itaúsa tem uma penetração muito grande no Itaú Unibanco que mais do que compensa qualquer outra coisa. E a Equatorial tinha a perspectiva que possivelmente pudesse entrar, mas acabou não entrando de maneira mais sólida, né? Enfim, a notícia que temos que vale a pena chamar a atenção é que o BNDES tem mais 5 leilões na fila de saneamento previstos para o primeiro semestre desse ano, tá? Então, o setor de saneamento deve ser um dos grandes destaques ao longo desse ano. A gente está vendo a infraestrutura do Brasil com grandes leilões acontecendo ao longo das últimas semanas, né? Tivemos de aeroportos, que a CCR levou muita coisa. Tivemos posteriormente leilão de portos. Tivemos agora, né, esse da SEDAI.
Tivemos na semana passada da BR 138, 163, enfim, não lembro o número da BR, que é a que liga Anápolis em Goiás ao Tocantins, né, que a EcoRodovias venceu e fez com que os papéis disparassem, enfim. E agora a EcoRodovias firmou um termo aditivo com o governo de São Paulo em relação à concessão da imigrantes, notícia espetacular para a EcoRodovias, tá? Então a gente vê o setor que por muitas vezes ficou esquecido começando a reagir e tem fundamento ficar atento a esses papéis, tá? Setores relacionados à infraestrutura do país devem ter uma performance sólida de hoje até 2023, tá? Então se você é aquele investidor que gosta de posicionamentos de longo prazo, eu aconselharia olhar com muito carinho para esse setor. Com certeza você vai ter, não, certeza não vou falar que depois, né, só Deus sabe, mas muito provavelmente você vai ter uma performance mais sólida do que do índice nesse período, tá? E do que qualquer outro tipo de investimento posteriormente, né? Enfim, um CDB, enfim. O risco é muito baixo e possibilidade de retorno alto, né? Normalmente empresas de infraestrutura também pagam historicamente bons dividendos. Bom, o Bradesco, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil bateram o martelo quanto ao comando da bandeira Elo, tá? O escolhido foi Giancarlo Greco, vindo da consultoria Accenture, que terá como uma das suas principais missões listar as ações da bandeira Elo na Nasdaq. Estamos vendo o IPO rolando do PicPay, lá no exterior. Possivelmente veremos do Nubank nesse ano. A expectativa é que o Banco Inter possa listar lá fora também. E então a bandeira Elo possivelmente também deve acessar o mercado exterior. Nós vimos, né, o anúncio que teve de B2W com lojas americanas, que o objetivo da empresa também é listar lojas americanas lá fora, né? Então essas empresas, tanto as fintechs, né, ou seja, empresas, os bancos digitais, empresas de tecnologia, todos optando, né, por listar lá fora porque lá eles pagam um prêmio maior. Bom, agora trazendo a conversa para o que aconteceu hoje, uma notícia super importante desta empresa aqui, ó. A Melius, vocês conhecem bem, já fez parte das nossas carteiras, já nos deu muitas alegrias. Disparou, né, mais de 300% de repente desde o seu IPO e hoje fechou um negócio transformacional, digamos, transformou, sei lá, que vai transformar a história da Melius, tá? Por que é importante? Vamos lá. Melius, para quem não sabe, é uma empresa que oferece cashback, né? Ou seja, ela origina a venda para um varejo. Se você quer fazer uma compra na Magalu, você entra no site ali, você liga o plugin ali do add-in do Google Chrome, que existe, né, ali da Melius, e começa a aparecer dentro do site da Magalu um monte de cupom, voucher, cashback para diferentes aquisições que você possa fazer. Então, você fica mais motivado a fazer uma compra, né, numa varejista, porque você sabe que 2, 3, 6% do valor da sua compra que você fechar, você vai receber de volta. Então vai ser mais barato que normalmente sairia caso você fosse num shopping, né? Então esse é o negócio da Melius. Ela origina a venda para os varejistas, né? Tem tanto cashback como também tem cupom. Só que quando você tem uma base de usuários grande no seu negócio, você pode começar a oferecer para eles também serviços financeiros. É o que todas as empresas têm buscado fazer e combina perfeitamente com o negócio da Melius, né? Eu tive a oportunidade de falar com o pessoal da Melius, talvez no começo desse ano, talvez fim do ano passado, começo desse, enfim. Foi depois do IPO, bem depois do IPO, quando a gente já podia falar, tá? Então tá aqui o disclaimer também. Mas eu acho que vale a pena lembrar o que eles me disseram naquela altura. Henrique, o nosso foco vai ser oferecer serviços financeiros, né? É o que combina com o nosso negócio. Falaram naquela altura, passou-se talvez 3, 4 meses, a empresa fechou uma aquisição, né? Comprou 100% das ações da Acesso Par, né, por 324,5 milhões de reais, né? Uma negociação que ainda está sujeita a alguns ajustes. Com isso, né, a Melius é a nova operadora das marcas de soluções de pagamentos, né? A Acesso, Acesso Bank e a Bankly, né, e Banco Acesso, expandindo seu ecossistema de serviços financeiros para contas digitais, tá? Então, com a integração, a Acesso passa a oferecer, né, um novo produto e tem possibilidade de elevar o engajamento da sua base de usuários. E para a Melius, né, é esperado um aumento da venda cruzada, né, ou seja, aquele famoso cross-selling que o pessoal fala, né, com produtos como cartão, marketplace e também nota fiscal. Então é um avanço muito importante para quem não acompanhou a Melius, que já tinha subido talvez 300% desde o seu IPO, fechou hoje em alta de mais 10%, tá? Então é um nome que a gente gosta já há muito tempo. Vemos Mosaico mais descontado? Vemos, mas
a gente gosta também de médios, tá? Um nome que nos agrada. Por fim, dentro das notícias corporativas, antes da gente começar a falar sobre as empresas com os maiores potenciais de alta, de acordo com o Sell-Side, as empresas com os maiores potenciais de queda também, né, aqui referência ao mês de maio, e as empresas negociando abaixo em valor patrimonial, vamos trazer a última notícia. Avisa seus amigos que daqui 2 minutos a gente vai começar a falar sobre esses tópicos, tá? Então quem não tá aqui ainda, manda aí o aviãozinho pra galera, dispara e a gente começa a falar sobre isso, tá? A última notícia é em relação ao Banco Modal, né, ou a corretora Modal, enfim. Fez IPO, né, começou a negociar recentemente, por isso também que eu não posso emitir opinião, mas eu posso falar o que aconteceu hoje, né? Hoje, não sei se vocês notaram, ao longo da tarde teve um leilão, né, nas ações da Modal, e foi um leilão muito estranho, né, porque saiu uma nota da B3 ao mesmo tempo dizendo que todas as negociações das ações ordinárias e preferenciais da Modal realizadas desde sexta-feira, né, ou seja, desde o início da semana passada, foram canceladas. Né? Eu, honestamente, não me lembro uma outra vez na história onde negociações ocorridas no passado foram canceladas, como aconteceu hoje. Né? Ou seja, e foi muito interessante também, porque você pega ali a valorização, eu não lembro qual das duas, estava subindo 70%, 80% no dia, né, no primeiro dia da negociação. Então, o que aconteceu para dar toda essa bagunça, tá? Quando, assim, o que deveria estar sendo, né, negociado na B3 são as units. Né? As units são aquelas ações com final 11, que nada mais é do que um grupo, né, de ações ordinárias e ações preferenciais que fazem parte, né, de um bolo, e esse bolo é chamado unit. Né? Todas as ações que possuem o final 11 são units e são uma mistura, né, de diferentes proporções de ações ordinárias e preferenciais. Nesse caso, era para as units estarem sendo negociadas e as ações ordinárias e as preferenciais deveriam começar a ser negociadas somente depois de cerca de 40 dias corridos, né, após o IPO, né, depois do período de estabilização do papel, como é chamado. Um erro de sistema da B3 fez com que os papéis começassem a ser negociados e pela primeira vez, desde que eu me lembre, tá, pode ter tido outras oportunidades, negociações do passado foram canceladas, tá? Então é super interessante essa notícia, por isso que eu trouxe também. Por fim, a última aqui, a Infracommerce reviveu seu IPO, precificou as suas ações a R$16 e levantou 870 milhões de reais com oferta. E por que essa é interessante? Ia rolar um IPO normal, com investidores de varejo, ou seja, essas pessoas, né, como nós, normais, que investem na corretora. Mas, né, estava sendo pedido um desconto muito grande. Do dia para a noite eles cancelaram o IPO e fecharam uma oferta 476, que é uma oferta restrita, apenas com 50, 75 institucionais, né? Ou seja, só os grandes fundos entraram, portanto, parece que de fato a proporção foi muito grande entre os que mais levaram. Tá? Então a Infracommerce, um dia parecia que a oferta não existiria, no outro dia saiu com investidores apenas institucionais, os principais. Tá? Bom, vamos lá então, pessoal. Passei as principais notícias corporativas, espero que vocês tenham gostado desses tópicos. Depois que eu terminar de falar tudo aqui, eu vou pegar algumas perguntas também. Mas eu vou falar agora sobre as 10 empresas com os maiores potenciais de queda, de acordo com os analistas dos grandes bancos. Lembrando, se for xingar alguém, xinga essa galera. Não vem me xingar, porque o meu trabalho aqui é apenas compilar para vocês, tá? É um serviço que eu faço, né? Enfim, aqui na Guide, que facilita muito a análise de como os grandes, né, analistas, enfim, os grandes pesquisadores dessas ações estão vendo o mercado. Isso não quer dizer que eles estão certos, isso não quer dizer que eles estão errados, tá? Então, para quem é pessoa física e não tem essa capacidade de ver, né, como os grandes players estão olhando para as empresas, esse é um indício ótimo para que você coloque na conta, mas não tome nenhuma decisão de investimento baseada apenas nisso, tá? Isso serve para que você entenda como o mercado está olhando para essas companhias nesse momento, fechou? E esses dados são em relação ao dia 30 de abril, tá? Então eu peguei esses dados referente ao fechamento da sexta-feira, então hoje, né, óbvio que já teve oscilação. Beleza? Deixa eu dar um olhinho de água só antes de começar. Bom, vamos lá. As 10 empresas com os maiores potenciais de queda, né, em relação ao mês de maio. Só que antes da gente começar a falar disso, em relação ao mês de abril, né, aquele post que eu tinha feito também, exatamente a mesma coisa, as empresas com os maiores potenciais de queda em relação ao mês de abril,
Eles erraram bem, né? E lembrando que eles olham também para o fim do ano, tá? Eles estão olhando para o fim do ano, mas já vale colocar na conta, então, né, em relação à última análise, o que aconteceu. Gerdau subiu 9,9, né? Estava na 10ª posição. Cosan caiu 1,5, estava na 9ª. Enalta caiu 3,8, estava na 8ª. Embraer estava na 7ª posição e subiu 9,9. SLC subiu 11,6, estava na 6ª. Metal Leve subiu 16, estava na 5ª. Eneva caiu 12%, estava na 4ª posição. Na terceira, Lynx ficou estável, né? 0,1 ali. Na segunda estava a Taesa, que subiu mais 7,4. E a empresa que mais tinha potencial de queda era a Braskem. E sabe o que aconteceu com o Braskem no mês de abril? Subiu 32%, foi a maior alta do índice, tá? Então isso mostra como, né, pode até ser que esteja sobrevalorizado, mas não parou de subir. Agora, em relação ao mês de maio, a gente tem diversas mudanças na lista, tá? Na 10ª posição, quem aparece agora é Duratex, com potencial de queda de 3%, tá? Segundo os analistas do Sell-Side. Na 9ª posição está Pão de Açúcar, depois do rally que a gente acompanhou recentemente. Já vou até falar mais sobre Pão de Açúcar também na hora das carteiras, tá? A gente tirou das nossas carteiras, aproveitamos para realizar o lucro na posição. Caiu potencial de queda de 6% segundo os analistas. Gerdau na 8ª também com potencial de queda de 6%. Na 7ª temos novamente SLC Agrícola com potencial de queda de 11% segundo os analistas. Na 6ª Banco Pan com potencial de queda de 12%. Na 5ª, Taesa, com potencial de queda de 21%, segundo os analistas. Na 4ª, Hering, que depois, né, da aquisição do Grupo Soma teve o seu rally, aqui aparece com potencial de queda de 22%. Possivelmente eles podem revisar os modelos, né, depois da fusão e jogar esse patamar de preço lá em cima. Terceira posição, começando o pódio, temos Embraer, que vem surpreendendo o mercado com o número de aeronaves, né, no seu backlog, ou seja, o número de demanda que tem tido das companhias aéreas, principalmente dos Estados Unidos, potencial de queda de 22% segundo os analistas. Na segunda, Lynx, potencial de queda de 25%, a Lynx também sempre aparecendo aqui, né? E na primeira posição, se no mês passado era a Braskem e subiu 30%, só pode nesse mês ser a Braskem também, potencial de queda de 26% segundo os analistas, tá? Seria legal, pessoal, enquanto eu vou falando aqui, vocês irem mandando aí nos comentários, né, quem vocês acham qual que é o nome que eles devem errar, tá? Eu imagino que muitos de vocês possuem posição pelo menos em uma dessas empresas, então possivelmente vocês imaginam que, né, eles estão enganados, né? Então só lembrando, 10ª Duratex, 9ª Pão de Açúcar, 8ª Gerdau, 7ª SLC, 6ª Banco Pan, 5ª Taesa, 4ª Hering, 3ª Embraer, 2ª Lynx, primeira posição para Braskem. Vamos falar agora sobre as 15 empresas com os maiores potenciais de alta, tá? Exatamente o oposto do que era anterior. Em relação ao mês de abril, né, lembrando que o Ibovespa no período, eu acho que valorizou algo em torno de 1,8%, quase 2%, tá, no mês de abril. Eles acertaram bastante, tá, nesse potencial de alta. Apenas 2 empresas aqui caíram e caíram muito pouco, tá, dessas 15 que estavam presentes. E vimos empresas valorizando, né, enfim, 37%. Na 15ª posição estava a B2W, subiu quase 11%. Na 14ª, Edux, subiu 11%. 13ª, Via Varejo, caiu 2%. E na 12ª, Marisa, que caiu 0,7%. Então foram as 2 empresas que, na verdade, caíram ao invés de subir. Na 11ª foi Tegma, né? A Tegma subindo 21%. Na 10ª estava a Trisul, subiu 1%. Na 9ª estava a Cury, subiu 5%. Na 8ª estava a Lavi, subiu quase 12%. Na 7ª, Enjoei, subiu 37%. Na 6ª estava a Ser, subiu 5%. Na 5ª, Panvel, subiu quase 3%. Na 4ª estava a Tecnisa, subiu 12%. Na segunda posição, na terceira posição estava a Moura de B, subiu 4%. Na segunda, Mosaico, subiu 2,9%. E a empresa que estava na primeira posição, Plano e Plano, subiu 12%, tá? Agora, para esse mês de maio, o ranking está da seguinte forma. Na 15ª posição temos Minerva, empresa que vai fazer, né, a sua divulgação de resultados nessa semana, com potencial de alta de 55%, segundo os analistas. Na 14ª temos Neoenergia, com potencial de alta de 58%. 13ª posição, Lojas Americanas, com potencial de alta de 62%. 12ª posição, Via Varejo, potencial de alta de 62% também. Na 11ª, TIM, eu já tinha adiantado isso aqui lá no começo, né? Talvez alguém se lembre aí que estava desde o começo da live. A TIM com potencial de alta de 63%. Na 10ª posição, Plano e Plano, com potencial de alta de 64%. Era a primeira, né, do mês passado, certo?
era a primeira do mês passado, subiu 12 e agora caiu, então obviamente para a 10ª posição, potencial de alta ainda é de mais 64 segundo os analistas. Na 9ª temos Cury, né, outra empresa também ficava embaixo da Cyrela, potencial de alta de 65. Na 8ª, Tecnisa, potencial de alta de 66. Na 7ª, Lojas Marisa, potencial de alta de 68. Na 6ª, Trisul, 70. 5ª posição, Mosaico, 72. 4ª posição, Copel, 75%. Na 3ª, Moura de B, com potencial de alta de 76%. Na 2ª, Panvel, potencial de alta de 77%. E na 1ª posição, Demil, com potencial de alta de 91%, segundo os analistas dos grandes bancos. Tá? Agora, vamos para as empresas que negociam abaixo de seu valor patrimonial, ou seja, o valor que a empresa está valendo, né, sendo negociada em bolsa, é menor do que o valor que ela possui de patrimônios. Né? Então, muitas das vezes, né, tem duas interpretações. Uma pode estar significando uma grande oportunidade, outra é um risco tão grande que o mercado prefere não correr, prefere deixar que, de fato, né, negocie abaixo de valor patrimonial. Eu vou passar rápido, tá? São 22 empresas, só para a gente não ficar muito tempo travado aqui, e está em ordem decrescente, tá? Ou seja, a primeira empresa que eu falar, ela está, entre aspas, menos descontada do que a primeira, tá? Então vamos lá, na 22ª posição, Copasa, com 0,99, depois vem Cielo com 0,98, Marco Polo com 0,96, Sanepar 0,93, 18ª posição Neoenergia com 0,92, Elbor com 0,88, Gafisa 0,88, 15ª posição Copel 0,86. Pão de Açúcar 0,8, Eletrobras 0,79, Tecnisa 0,78 na 12ª posição, tá? 11ª posição temos Moura de B com 0,76, na 10ª posição BR Malls com 0,75, na 9ª posição ABC Brasil com 0,75, 8ª posição também com 0,75 a Light, né, a companhia de energia ali com atuação mais forte no Rio, 7ª posição para Embraer, com 0,74 vezes, tá? 6ª, Banco do Brasil, né, veja só o Banco do Brasil, como está de fato pressionado, né? Suas cotações agora muito pressionadas, negociando a 0,68 vezes o valor patrimonial. Na 5ª posição, outro banco, BMG, 0,67 vezes. Na 4ª, um outro banco, Banrisul, com 0,60 vezes. E aí o top 3, né? As 3 primeiras empresas da lista. Primeira, né, na 3ª posição, AES Brasil, empresa de energia com 0,59. Na 2ª, a clássica Cogna Educação, 0,55. E na 1ª posição, Iochpe com 0,54. Possivelmente isso se alterou. Se eu não me engano, Iochpe... É que não está aberto aqui, ó. Deixa eu conferir. Se eu não me engano, Iochpe subiu os seus 10% hoje, não foi? Só deixa eu ver aqui. Confirmar para vocês. Iochpe, chegou a subir 7,5, né? Fechou com 7,13, é isso, subiu 7%. Então, se eu tivesse compilado isso hoje e não na 6ª, possivelmente Iochpe estaria lá para a 4ª posição, imagino eu, tá? Mas valorizou muito hoje de fato. Então é isso, pessoal. Agora nós vamos comentar sobre as carteiras recomendadas da Guide, tá? Vou comentar aqui as principais alterações. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma delas, pode mandar aí, que depois eu respondo, tá? Bom, a carteira Top Picks, né, que é a nossa principal carteira, a carteira onde nós deixamos as ações, né, que nós temos uma confiança maior, enfim, digamos assim, que busca uma menor volatilidade e ativos de mais qualidade, tá? Ela teve uma performance sólida nesse último mês, subiu 4,3% contra uma alta de 1,9% do Ibov, tá? Ela vinha com uma performance mais fraca em 2021, então foi bom porque deu pra gente tirar um pouco do gap do Ibov, mas desde o início ela tem uma alta performance bem expressiva, tá? Ela, desde quando ela foi fundada, ela valorizou 167% contra 131% do Ibov. O principal destaque de alta do mês na nossa carteira foi Pão de Açúcar, né? Valorizou 22%, Vale também subindo 11%, né? Bepac subindo 11%, e a principal queda foi com Eneva, né? Caiu 12%, VEG caiu 6%, foram as duas principais quedas. Para esse mês de maio nós realizamos 3 alterações, nós tiramos Eneva, JBS e Pão de Açúcar. Eneva nós tiramos por conta da possibilidade, né, de observar
um desinvestimento maior vindo do BTG Pactual, tá? Então, por conta disso, a gente preferiu retirar do nosso portfólio. JBS nós tiramos porque possivelmente o BNDES pode vir e fazer um desovo grande, né? Depois que que os papéis da companhia se aproximaram das suas máximas históricas, como ele já fez com outras empresas, né? Enfim, pode ser o novo alvo aí da JBS, do BNDES. Então a gente trocou JBS por um papel que a gente acredita estar até mais descontado. Mesmo depois do rally recente, temos Marfrig como nome, né, que a gente confia demais para essa temporada de resultado. Bom, e terceiro, Pão de Açúcar, né, realizando lucros da posição. Afinal, faz mais do que sentido, né, a gente colocar o dinheiro no bolso depois de tantos ganhos e migrar agora a posição para outros papéis. Para Pão de Açúcar, troca pontual, né, demos entrada em Açaí. De fato, a empresa que saiu de dentro do Pão de Açúcar, né, valendo os seus R$80 hoje, é o nome que a gente vê um potencial de valorização maior nesse momento. E Braskem também, né, ou seja, a Marfrig eu já tinha falado, e Braskem entrando na nossa carteira, mesmo que tenha tido uma performance mais fraca hoje, né, ainda a possibilidade do Petrobras desfazer de parte da sua posição na empresa. A gente segue vendo, né, que o cenário melhorou muito para as margens de polipropileno nos Estados Unidos e isso ainda não está tudo precificado, os riscos têm se reduzido, enfim, é um nome que a gente gosta. Pode ter volatilidade, tá? Um nome com muita volatilidade, mas que tem fundamento. Vamos ver o resultado. Se eu não me engano, o resultado é nessa semana que será divulgado. Esperamos um bom resultado, tá? A Marfrig, só comentando rapidamente, vemos mais descontado que todos os outros frigoríficos e deve ter o resultado mais forte devido à sua exposição aos Estados Unidos. A National Beef deve divulgar um resultado muito, muito forte, tá? Então, por isso que a gente incluiu aqui, a gente ainda vê potencial de alta, tá? Então essa foi a Top Picks. Vamos comentar agora sobre a nossa carteira de dividendos. Uma carteira que não teve alteração nesse mês, tá? Foi a única carteira que a gente não alterou nada. E foi uma carteira que teve uma performance muito sólida, né? Uma valorização de quase 4% no mês de abril, contra 2%, né, do IDIV, que é o índice ali de comparação. Em 2021, né, a carteira está com uma alta de 3,3% contra uma queda de 1,3% do IDIV. E desde o início, pessoal, veja só, ela já valorizou 220% contra 104% do IDIV, tá? Então, de fato, nossa carteira tem um track record forte, tá? Para esse mês, então, ela é composta por Vale BRDT, Transmissão Paulista, CEMIG, Minerva, Klabin, Santander e CPFL. Como eu tinha dito, a gente não fez alterações, tá? Vale com uma perspectiva de pagamento de yield de quase 10% para 2021 nesse patamar de preço atual, tá? Essa é a média que o mercado possui, 10% de yield. Onde você vai encontrar 10% num outro investimento não é fácil hoje em dia, né? Então, bom, dividendos foi isso. Quanto à carteira Small Caps, foi o grande destaque desse mês, pessoal. A carteira Small Caps valorizou 16,5% ao longo do mês de abril, contra uma alta de 4,4% do índice Small. Tá? Em 2021 ela está com uma alta de 19%, contra 3,5% do Small. E desde a sua fundação, né, que não faz muito tempo assim, acho que foi em meados de 2019, fim de 2019, valorizou 44%, tá? Contra uma alta de 27% do Small. Nesse mês a gente acertou na veia em alguns nomes, tá? Então Brasil Agro, para quem não acompanhou, se valorizou quase 52%, era um papel que a gente tinha na carteira. Pão de Açúcar também lá estava, Pets, né, subiu 22%, CVC subiu 22%, Quero subiu 18%, 3R subiu 14%, Marfrig subiu 11%, ou seja, quase todas as empresas valorizando duplos dígitos. As únicas que não valorizaram duplos dígitos foram Mosaico, e a gente tirou Mosaico, a gente tirou Melius para colocar Mosaico. Poderia ter tido mais uns 4% para cima. A Aeres, né, que subiu 1,8%, e a única que caiu da carteira foi Via Varejo, caiu 2%. Tá? Para o mês de maio, trocas que nós realizamos, tiramos a Aeres, realizamos lucros em Pão de Açúcar e tiramos um pouco da expectativa que nos restavam em Via Varejo, e demos entradas em Alupar para reduzir um pouco a oscilação da nossa carteira, uma empresa de energia que a gente vê está mais barata que Taesa, CSU Card System, e também, né, a Card 3, para quem não sabe, e também Gerdau Metalúrgica, Goal 4, tá passando a fazer parte da nossa carteira Small. Só indo bem rápido aqui também na BDR, para falar que a gente não comentou, BDR foi a única carteira do mês que teve performance negativa, tá? Caiu 2%, principalmente por conta de Mercado Livre, que caiu 8% no mês, tá? Papéis do setor de varejo com performance bem fracas, portanto. Para esse mês a gente... nós retiramos Johnson & Johnson, JP Morgan e Mercado Livre e demos entrada em Amazon, Tesla e Visa. Tá?
Por fim, só para também não passar batido, eu sei que eu já falei por fim várias vezes, mas tem uma última, né, que é a nossa carteira Valor. A carteira Valor, que é da competição do Valor Econômico, que nós ficamos em segundo lugar no ano passado. Nesse ano a gente talvez esteja em terceiro, quarto, quinto, enfim. Nós estamos com uma boa performance, tá? A gente fez quase um pouquinho mais de 10% no mês passado, contra uma alta de 1,9% do Ibov. E em 2021 com uma alta de 11,2%, tá? Nossa carteira foi muito beneficiada por Pão de Açúcar, Marfrig e Vale. Semig também teve uma boa performance e PetroRio caiu 0,8%, né? Praticamente estável então no período. Nós retiramos Pão de Açúcar de novo e PetroRio demos entrada em Braskem e também em Oi, tá? Então Oi BR3 fazendo parte agora da nossa carteira. O varejo tá feio, é isso aí, rapaziada. O varejo tá feio, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado no posicionamento, tá? Eu disse que eu pegaria perguntas, né? Então, para não ser injusto com ninguém, eu vou começar de cima para baixo. Só dar um golinho aqui na água também novamente, né? Afinal, falei pra caramba. E aí a gente começa o Q&A. Albino, eu não posso comentar sobre Caixa Seguridade ainda, tá? O IPO é muito recente, a gente tem restrição porque nós somos distribuidores da oferta, né? Então, devido à CVM, a gente não pode emitir recomendação se nós formos distribuidores. E só para lembrar, pessoal, aproveitar que ainda tem bastante gente aqui na live, antes de eu começar o Q&A, vou tirar a dúvida de vocês. Eu vou terminar a live talvez às 9h05, tá? A gente vai ter uns 12 minutos de Q&A. Quem não se cansou ainda da minha voz, liga aí na CNN às 9h20. Eu vou estar participando do programa O Grande Debate, tá? Falar sobre IPOs, não falo sobre nomes de empresas, mas falo sobre o momento. O que tem que olhar na hora de decidir se entra no IPO, quais são os riscos, quais são as vantagens. A gente debateu muito sobre isso lá no programa, tá? Então às 21h20 na CNN. Vamos lá. O que vai acontecer está claro. O índice só sobe com bancos e aéreas subindo. O resto é normal. Aqui o Pablo Costa comentou. Disse que o resultado de YouTube foi acima do consenso. Boa. Solange Mendonça. Rent 3. Rent 3, Solange, até incluí hoje na carteira semanal. Nossa, tá. Então eu acabei não comentando a semanal. Só para não ser injusto. Teve uma performance fraca semanal nessa última semana, mas fechou, né, abriu bem acima do seu índice, enfim. Sobe quase 10% nesse ano. Incluir Localiza porque acho que pode entregar um ótimo resultado. Tá? Um dos nomes que eu vejo com bons olhos. E, enfim, o posicionamento aqui da Gás de hoje é positivo para o setor, mas principalmente para a Localiza, que é o ativo de maior qualidade. Tá? Então eu não comentei, faz parte da nossa carteira Top Picks, faz parte da nossa carteira semanal também. Temos uma perspectiva favorável tanto para o curto prazo quanto para o médio e longo. Tá? O que acha do resultado de B3? Cara, eu imagino que ainda deve apresentar um resultado forte, tá? Assim, resultado de B3, pessoal, não faz muito preço. Por que não faz muito preço? Porque a B3 divulga suas prévias operacionais, né? Então, Petrobras, mesma coisa, Vale, mesma coisa. Toda empresa que divulga sua prévia operacional, as surpresas na hora do resultado, né, são surpresas limitadas. Então, acaba não fazendo muito preço. Mas é um nome que a gente gosta há muito tempo de B3 aqui, perdeu força recentemente, né? O volume negociado começou a diminuir o seu crescimento, as pessoas ainda estão vindo bastante para o mercado, mas a taxa de juros começa a entrar num ciclo, né, de alta e a gente começa a ver uma dificuldade maior para as ofertas também ficarem em pé, enfim. Toda oscilação, todo o ruído de Brasília acaba pressionando os papéis da B3 da nossa bolsa aqui, beleza? A gente já fez essa pesquisa aqui umas 20 vezes, Brasil maior que Inglaterra, é isso mesmo, aí todo dia a gente faz umas 200 vezes a pesquisa aqui, né, de maneira não oficial. Sobre Copasa, cara, a gente, assim, tem recomendação de compra, mas a gente vê um potencial maior para Sabesp, tá? Acho que Sabesp é uma empresa mais redonda hoje. Claro que caso a gente veja, né, um andamento no processo de privatização das empresas estatais de Minas, como a gente viu uma sinalização na semana passada, né, o Zema falando que quer privatizar a Semig, que quer fazer o IPO pelo menos vendendo 25% da participação, né, da Gasmig, enfim, isso pode levar o bom humor para as empresas estatais mineiras, tá? Mas em termos operacionais, achamos que Sabesp é o nome mais bem posicionado. Sobre CCR, a gente também gosta, tá? Até fazia parte das principais carteiras nossas até pouco tempo atrás, retiramos mais por uma questão de timing, mas tem vencido bastante os leilões, tá? Enfim, tem entrado forte, quer crescer o seu portfólio, aproveitando a pandemia para expandir sua operação, afinal consegue acesso a capital
com facilidade, então é um nome que nos agrada, tá? Eletrobras vai continuar reagindo ao processo de capitalização, né? A gente viu o Arthur Lira falando nesse domingo, né, que tem o objetivo já de voltar à capitalização, dar andamento à pauta ao longo deste mês, né, mês de maio. Então é um nome que vai reagir a isso. Assim, é difícil a gente ver. O Rodrigo Limpe assumiu recentemente o comando da empresa depois que o Ferreira Júnior deixou. E, bom, é isso. A gente precisa ver um andamento maior nessas pautas, né? O operacional da empresa continua importante, claro, mas o foco do mercado não está lá. Vamos lá. Banco do Brasil está muito descontado? Banco do Brasil, como eu disse, né, pessoal, tá negociando a zero quantas vezes era? Banco do Brasil, 0,68 vezes valor patrimonial, né? O mercado não está pagando prêmio para Banco do Brasil devido às questões, né, recentes relacionadas às interferências em estatais, né, a dificuldade de emplacar o programa de PDV, enfim, demissões voluntárias, fechamento de agências, né, o que culminou na demissão do Brandão. Tem que ver se o Fausto agora vai tocar isso também, né, de maneira, enfim. Bom, Pão de Açúcar é um nome que a gente continua gostando, temos recomendação de compra, mas retiramos da carteira, porque a gente optou por pôr o lucro no bolso. Achamos que, né, essa capitalização da Cenova, que é uma participação que o Pão de Açúcar possui numa empresa de e-commerce ali importante na França, né, deve ter um follow-on que vai dar liquidez para essa participação. A gente acha que esse movimento já está precificado. Em termos operacionais, achamos que o resultado de açaí deve ser mais forte, tá? Empresas baratas, Via Varejo, Movida, Azul, BR Malls, bancos tirando o Inter, JHSF, Estapar. O que mais vocês acham? O IG Business Mode mandou uma pergunta aqui pra galera, tá? Quem quiser responder ele aí também. Desses nomes que você levantou, eu gosto de Movida, tá? Acho que a Azul para longo prazo ainda faz sentido. Entre shoppings eu prefiro estar posicionado, né? Se eu quiser um ativo mais de risco, em Allianz Sonai. Se eu quiser um ativo mais de qualidade, eu prefiro o Multiplan. Bancos, tirando o Inter, realmente Inter eu não entraria nem a pau agora. JHSF, nome que eu gosto, mas vejo outros nomes de melhor qualidade no setor. Estapar, faz muito tempo que eu não olho para esse papel. Enfim, desses daí eu citaria PetroRio, tá? Acho que PetroRio é um papelzinho que depois o resultado também tende a andar. Vale continua achando que está descontado. Está 107, está 108 reais. Está descontado o papel. Tá descontado. O que mais, hein? São os dois que eu mais gosto hoje. Acho que açaí também tem mais um espaço para andar. O que mais? Vamos ver aqui na lista que eu trouxe. Desses da lista, pessoal, do top 15, vou dar minha opinião, tá? Minerva eu gosto, mas eu acho que Marfrig está mais descontado ainda. Neo Energia é um nome que eu gosto. Lojas Americanas eu acho que está descontado para quem quer a posição de longo prazo. Via Varejo, mesma coisa. TIM, gosto, mas acho que Oi está mais descontado também. E o cenário está mais óbvio agora. Plana e Plana não me posicionaria. Curi também não. Tecnisa também não. Marisa só em momentos oportunos. Trisul também não. Mosaico eu gosto. Copel gosto. Moura de B, prefiro outros nomes. Panvel, prefiro outros nomes. E Demil, acho que eu me posicionaria também para longo prazo, tá? Empresas que eu acho que tá barato. E quando eu falo longo prazo, pessoal, eu tô falando longo prazo por quê? Porque bolsa também é muito momento, né? E o momento talvez não convirja com o fundamento. O fundamento, ele é soberano no longo prazo, tá? Então, estou falando aqui que Demil tem um potencial de valorização de 91% segundo os principais analistas, mas não vai valorizar esse 91% no mês que vem, entendeu? Esse que é o ponto. Agora, posicionamento de longo prazo talvez convirja para isso. Boa noite, Henrique. Parabéns pela live. Valeu! O que a JBS, só boato de saída do BNDES, causou essa queda? Acho que teve realização de lucros também, né? O papel que tinha disparado recentemente realizou lucro. O dólar, vale ressaltar, também despencou no período, né? Uma empresa que possui 90% da sua receita dolarizada, né? Então é um ponto. E, enfim, é isso. O fundamento continua forte, tá? Eu não vejo nenhum sinal de que o fundamento tenha ficado mais fraco. E a JBS vai continuar caindo, então possivelmente tem um momento de realização, né? Mas eu acho que ainda tem fundamento. CSN, acho que tem espaço para ir até uns R$58. Gosto ainda do nome mesmo com essas valorizações recentes, né? Perdeu muita força recentemente.
BB não é muito utilizado para a prática pública, o governo usa caixa, além disso ficou muito atrasado frente aos pares. É uma boa oportunidade para o longo prazo? Abraço. Abraços, Anderson. Cara, assim, de fato a Caixa é o banco mais utilizado para práticas públicas, né? Mas o BB também tem um pouco desse teor. Mas mais do que isso, o que preocupou bastante recentemente, né, foram as interferências diretas no comando da empresa, dificuldade de implementar planos, né, para elevação de eficiência também do banco, que era um dos principais cases, né, o que todo mundo tinha no valuation, enfim. Então esse que é o problema, tá? Eu acho que assim, eu não ponho minha mão no fogo por nenhuma estatal. Não ponho. Não ponho. Eu prefiro comprar uma empresa privada mais cara do que uma estatal barata. Essa é a minha opinião. Assim, posso estar errado, pode ser que a longo prazo o Banco do Brasil exploda. Mas e se chega 2022 e a gente vê um candidato mais intervencionista vencendo as eleições? Né? O que vai acontecer? Difícil. Minerva está super barata, a Sara dizendo. Eu acho que está barato, tá? Mas como eu disse, eu acho o Marfrig mais barata hoje. Via Varejo de Magalu, falei já de Via Varejo, né, um pouco. Magalu é um case que a gente gosta, mas o varejo está pesado, pessoal. O que está segurando não é, de fato, a performance exclusiva de uma empresa, é o setor. O setor está pressionado, a gente precisa de mais tempo para ver o setor voltando a reagir. Preocupações quanto à retomatividade econômica do país, né, acho que principalmente aquela dúvida que o mercado possui quanto ao crescimento. Né? O crescimento foi muito forte no ano passado, agora esse ano com menos auxílio emergencial, as pessoas saindo, enfim, será que vão conseguir apresentar um crescimento expressivo, cada vez mais investimentos fortes de Mercado Livre, de Amazon, enfim, concorrência se elevando, algumas empresas chinesas, né? Então tudo isso pesa. Pessoal, minha voz começou a falhar, confesso que estou um pouco cansado, comecei a gravar o primeiro vídeo, hoje era 8 da manhã, já é 9, 3 da noite, não parei de trabalhar um segundo desde então. Quem quiser ouvir mais sobre minhas opiniões, já sabe, né, galera? Entra lá, às 9h20 na CNN, estarei falando sobre IPOs, beleza? Espero que seja um bate-papo legal, né? Eu não vi o programa, eu participei, mas obviamente eu não sei como que ficou. Vou assistir com vocês, tá? Galera, peço desculpas se eu não consegui responder a pergunta de todo mundo, mas agradeço mais uma vez, né, a presença de todos. Lembrar que essa live acontece todas as segundas a partir das 20 horas, né? O pessoal está começando a se adaptar com o horário e isso já é legal, né? Já estão batendo aí mais de 100 pessoas assistindo. Participem também, semana que vem, tá? Semana que vem estaremos de volta para falar mais de bolsa e aí a gente descobre lá na semana que vem qual que vai ser o tópico do dia, tá? Aí, ó, a Thalita tá comentando aqui, ó, tá falando que tá demais, ela tava lá comigo, hein? Na gravação. Se ela acha que tá demais, então temos uma opinião de alguém que viu, não alguém que participou, né? Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Amanhã, às 8h40, o Beirute começa a falar sobre o mercado macroeconômico no Instagram da Guide Investimentos, tá? A gente tem o nosso Morning Call a partir das 8h40 e depois eu entro, né, umas 8h55 para falar sobre bolsa, tá? Então, as principais notícias de amanhã cedo estarei lá presente. E não se esqueçam, hein? Bill Gates e Melinda Gates se separaram após 27 anos. Poderiam dividir um pouquinho mais o patrimônio com a galerinha aqui, né? Imagina que coisa linda. Racer 9h20, então, a live, beleza? Valeu, galera! Até mais. Uma ótima noite a todos. Tchau, tchau.